Pessoal, é o seguinte, hoje estamos aqui com um vídeo um pouco diferente no canal. Eu tô utilizando aqui um cenário diferente, né? O cenário que a gente utiliza para as lives, porque hoje eu trouxe o VAP para poder participar aqui desse vídeo, porque assim como a gente fez com o TC, ele é o cara que procura promoções, ele procura novidades aqui no canal, trouxe ele lá pro quadro Conferindo Notebooks. O VAP é o cara que testa todos os notebooks, né? Você ficou uma semana e pouco testando aí esse ZenBook, né? Então o VAP, como ele testou, ele tem toda a propriedade para poder falar o que ele achou desse notebook, porque temos algumas coisas interessantes para poder falar desse modelo em si, né? Nós estamos falando do ZenBook Pro Duo 15 OLED, o notebook mais caro que já passou aqui no canal. Ele custa mais ou menos os seus... tá nos 26 mil reais aí, né? Mais ou menos 26. Em promoções ele abaixa um pouquinho. Mas podemos falar que é um notebook que custa seus 30 mil reais. E o conjunto de hardware dele, ele, principalmente do lado do processador, anima muito, porque estamos falando de um i9 12900H com uma RTX 3060. Mas é aí que tá o ponto desse vídeo. Será, VAP, que esse i9 desse ZenBook tá tão forte assim? Será que é um i9... né, o impacto que o i9 causa é equivalente ao que ele vai entregar pra gente? Por nome ele promete muito, né? Como você falou, você vê o preço do notebook, um i9 com uma 3060, ele brilha muito os olhos, mas vamos ver na prática, né? Se ele entrega tudo isso mesmo, tudo que você espera desse conjunto. i9, né? Mas vale lembrar que esse ZenBook aqui não é um notebook gamer, então ele tem várias outras qualidades, ele tem um design totalmente diferente, tem duas telas no próprio notebook, tela OLED, tela touch, muita coisa, né? Mas por ter um i9, como o VAP falou, pode acabar criando essa ilusão de que ele é um notebook muito, muito forte, porque é um i9 12900H, teoricamente é para ser mais forte até do que o i7 12700 que nós temos aí em notebooks que já passaram aqui no canal. Mas nesse vídeo nós iremos mostrar que talvez o fato de o notebook ter um i9 não o torne tão forte assim. Dependendo da forma como a fabricante implementou esse i9, o desempenho pode variar bastante. Então vamos lá, deixa a gente mostrar aí os resultados para vocês. Bom, pessoal, antes da gente mostrar os resultados, importante uma coisinha. O VAP fez 2 baterias de teste nesse notebook, né? Gastamos 2 semanas testando esse cara, porque na primeira bateria ele tava um pouco bugado, né, VAP? Ele não tava entregando o máximo de performance que ele conseguia. A gente falou da expectativa para ele 9, na primeira bateria ele decepcionou bastante. A gente tava com um desempenho bem abaixo do que é o esperado para esse processador. Aí a gente... aguardou uma semana, né? Passei uma semana testando, a gente fez a live. Na live ele já pegou um resultado diferente. Com um desempenho bem melhor do que a gente testou a semana toda. Tanto que na live a gente falou, VAP, você vai ter que testar tudo de novo, porque tá melhor agora. Aí na semana seguinte, depois da live, aí a gente testou e pegou uns resultados bem melhores do que os anteriores. Esse bugado que a gente fala, por que esse notebook nos primeiros testes estava bugado? Porque aparentemente, mesmo colocando ele no modo de alta performance, ele estava com o power do processador, tipo, a energia que corre dentro do processador, limitada. Então parecia que ele estava rodando no modo silencioso, mesmo setando ele para o modo de alta performance. Pode ter ocorrido alguma atualização durante essa semana, que aí na segunda semana ele liberou todo o poder dele. Então o resultado que nós iremos mostrar aqui hoje são com ele já no máximo de desempenho e não com ele bugado no modo silencioso ou no modo de economia de energia que ele estava na primeira semana, né? Então vamos lá, VAP. A gente começou testando um programa sintético, um benchmark sintético, que é o Cinebench, né? E aí, nesse ponto já deu para ver que esse 9 não tá tão forte assim como a gente imaginava, né? Isso, é um teste sintético. Teoricamente a gente tem o melhor processador que já passou aqui e a gente esperava o melhor resultado entre todos. Mas não foi isso que aconteceu. Ainda mais um teste sintético, porque se a gente fala de um jogo, a placa de vídeo pode influenciar muito. Ele tem uma 3060, inclusive uma 3060 de 95 watts, então não é a 3060 mais forte que a gente vê em notebooks. Mas falando de desempenho, né, benchmark puro do processador, a gente esperava que ele fosse pegar o top 1. E não é o caso, vocês estão vendo aí a tabelinha, né? No Cinebench Multicore, que é onde ele utiliza todos os threads, que inclusive são 20 threads, né? 20 threads, processador de 14 núcleos e 20 threads. Assim como o i7, a mesma configuração, ele tem 6 núcleos de performance, 8 de eficiência, 14 núcleos e 20 threads. Então ele tem bastante thread para fazer esse teste muito bem. Só que ele tem
os mesmos núcleos e threads do i7 basicamente, e pegou bem menos pontos ali. Ele ficou em quarto lugar na nossa tabela, pegando 13.243 pontos no Cinebench Multicore, né? Ficando atrás dos outros i7 12700H, outros i7 também de 12ª geração que testamos aqui no canal, que foi do Zephyrus e do Alienware, e ficando atrás também do ROG Strix G15, que tem um Ryzen 7 6800H, que a gente não achou tão forte nos testes que a gente fez, né? O Ryzen, ele surpreende estando na frente do i9, justamente por ser um teste sintético que vai usar todas as threads disponíveis, e ele tem menos. O Ryzen continua no padrão 816, enquanto no i7 e no i9 de 12ª a gente tem 20 threads. Então, o i9, ele deveria estar brigando, né, junto com seus irmãos i7 e até acima. Na verdade, ele ficou abaixo dos i7 e atrás até mesmo do concorrente Ryzen com menos threads. Isso em multicore, né? De repente, o diferencial do i9 seria no single core. Então, a gente também fez o teste no Cinebench em single core, que é utilizando apenas um dos núcleos, né? E do processador todo. E, nesse caso, ele ficou melhor que o Strix. O Strix, ele pega bem menos pontos nesse teste aqui, porque a gente sabe que Intel costuma ser mais forte em single core. Mas, mesmo assim, o ZenBook com o i9 fica em terceiro lugar, pegando 1.661 pontos, enquanto o Alienware e Zephyrus, que já tem i7 12ª geração, já ficam lá pra cima. O Zephyrus pegando 1.806 pontos. Bem mais pontos do que a gente imaginava, né? E aí tem um ponto que o Vap estava compartilhando comigo antes de começar a gravar esse vídeo, que é o seguinte: esse ZenBook era para ele estar em top 1, né? Nessa comparação, principalmente em single core, porque esse i9 12900H, e é o que esse ZenBook possui, ele não é tão diferente assim do i7 12700H que temos em outros notebooks, porém ele era para ter o desempenho single core bem mais forte, né? Eles são construídos praticamente iguais, né, idênticos, ambos com 6 núcleos de performance, 8 de eficiência, 14 núcleos e 20 threads. A diferença é no clock do i9, que deveria chegar até 5 GHz, enquanto o i7 estaria limitado a 4.7. Lá que a gente tem as especificações, né, dos dois processadores, o i9 na minha esquerda, o i7 aqui na direita, e vocês podem ver que eles são exatamente iguais em praticamente tudo. A diferença está aqui no clock, onde o i9 deveria atingir até 5 GHz e o i7 até 4.7. Isso vale também para o núcleo de eficiência, que do i9 deveria chegar até 3.8 e do i7 até 3.5 GHz. Ou seja, no single core, né, onde ele vai alcançar o máximo de clock dele, ele deveria ficar na frente do i7. E é importante falar que a gente não está criticando o i9 12900H especificamente, e sim a forma como esse i9 foi implementado dentro desse ZenBook, né? Importante lembrar de novo, não estamos falando de notebook de alta performance para jogos, né? E também não tanto para benchmarks, mas é interessante mostrar que dependendo da forma como esse i9, né, esse processador é implementado dentro de um notebook, a performance dele pode variar, inclusive ficando atrás de i7s que teriam especificações mais fracas, mas como foi implementado de uma forma mais agressiva no Alienware ou no Zephyrus, ficou com uma performance até melhor do que a gente vê aqui no Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED. Mas vamos lá, né? A gente tá falando aqui sobre desempenho sintético, testamos ali no Cinebench, explicamos mais ou menos por que isso acontece. E na prática em jogos, né? Será que esse conjunto desse i9 12900H com uma RTX 3060 a 95 watts se sai tão mal assim, ou na prática ele acaba né, sendo um baita processador, né? Então vamos lá, Vap, começa aí falando sobre o Forza Horizon 5 na qualidade Ultra que você testou aí. Passa o feedback pra gente. Como você falou, em jogos não é exclusivamente dependente do processador, então pode ser que ele nos surpreenda. Mas no Forza Horizon 5, né, a gente fez o teste usando a tela interna e a tela externa, porque esse notebook não tem o Mux Switch. Não tem. Então porque não é um notebook gamer também. Ele não é o foco dele. Então a gente fez o teste também na tela externa para extrair o máximo de desempenho do conjunto. E no Forza Horizon 5, ele pegou na tela externa 69 FPS. Esses foram os piores resultados entre todos os notebooks com uma RTX 3060, né? Ele ficou acima de notebooks com uma 3050, porque é uma diferença grande de placa de vídeo, mas entre todos que tem uma 3060, mesmo tendo um i9, por conta dessa implementação que ele foi feita no ZenBook, ele ficou abaixo de todo mundo ali. Então, claro que 69 FPS é uma taxa bem aceitável para você jogar, caso você queira comprar esse notebook para trabalhar e jogar de vez em quando, mas comparando, sim, ele é o pior resultado que a gente teve no Forza, e ele não foi tão gelado assim, estava comentando comigo que ele esquentou um pouquinho até, né? E no Forza, no relatório final, ele indica pra gente
quantos por cento do teste a placa de vídeo limitou ele, né? Uhum. E aqui a gente pode ver que a placa de vídeo não limitou o teste por completo, né? Teve boa parte que foi o processador limitando, o que não acontece em todos os casos com a 3060. Ou seja, se tivesse um processador mais forte, ele teria pego mais FPS, então provavelmente foi por culpa do processador que ele não conseguiu desempenhar tão bem quanto o Zephyrus, por exemplo, que pegou uma taxa de FPS bem superior ao que a gente pegou aqui no ZenBook, né? Isso. Mas isso foi no Forza Horizon 5, se a gente testar outro jogo de repente, né, tem essa questão de otimização, testamos no Horizon Zero Dawn, no Supremo, que é um jogo que a gente sempre faz benchmark aqui também, e aí o resultado se repete novamente, né, ele pegou 79 FPS, tanto na tela externa como também na tela interna, aqui o Optimus não fez tanta diferença, e novamente o pior resultado entre todos os notebooks com uma 3060, né? Pra você ter uma noção, o Zephyrus, que tem um i7 12700H, pega simplesmente 95 FPS. É uma diferença muito grande, 15, 16 FPS de diferença, né? Eu falei, esses 15, 16 FPS a mais equivalem a 20% em cima do i9, né? Então, um processador teoricamente mais fraco, um i7, 20% mais forte do que o irmão, né? Mais forte dele, que é o i9. Vale lembrar também que talvez a culpa não seja só do i9, né? Porque a 3060 do ZenBook, ele também é uma 3060 mais fraca, 95 watts, mas a gente sabe que o Horizon não... Ele é pesado por placa de vídeo, mas é muito pesado por processador, então provavelmente quem fez cair bastante foi o processador. Talvez a placa de vídeo tenha influenciado só um pouco, mas não em todos esses 20%, né? E para finalizar, o Rainbow Six Siege, né? Testamos também um jogo full CPU, então um jogo que não depende de placa de vídeo. Inclusive, nesse jogo a gente viu que variou bastante os resultados utilizando uma tela externa ou uma tela interna nesse ZenBook aí. No Rainbow Six é um jogo que varia bastante o resultado entre rodar na tela interna e na tela externa. E aqui aconteceu a mesma coisa. Na tela interna ele pegou 268 FPS. O que é bem baixo, abaixo até de notebooks com i5, né? Sim. E na tela externa ele pegou 387 FPS, que já é um resultado bem mais aceitável, mas ainda não corresponde ao nome do i9, né? É, se você pegar pra ver, todos os i7 12ª geração ainda estão acima desse resultado que esse ZenBook pegou. Então é muito forte, vai rodar Rainbow Six uma taxa altíssima, mas ainda assim é um pouquinho abaixo da expectativa da palavra i9 em si, né? Eu acho que no final das contas já deu pra perceber que o fato de notebook possuir um i9 não faz automaticamente ele ser mais forte daqueles notebooks que possuem um i7, né? Também pode ser lido ao contrário. Um i7 não é necessariamente muito melhor do que um i5, porque depende muito como é que essa fabricante implementou esse processador no notebook. Depende aí de configurações de power, de energia. Então, processadores que têm o power mais limitado, né, que não consomem tanta energia, podem desempenhar menos. E várias outras questões também de implementação que pode variar. Aí a gente tá vendo que no ZenBook a implementação não tá extraindo o máximo possível desse i9, né? Além disso, outro ponto que pode influenciar é a temperatura. Aqui nesses testes não foi exatamente a temperatura que limitou, mas a gente pode ver que por ser um notebook focado para trabalho, não é um notebook com sistema de refrigeração tão forte, a temperatura desse i9 ela é bem altinha. Sim. Quando a gente compara com os dois i7 que estão na ponta. i7 implementado no Zephyrus e no Alienware. O intuito desse vídeo é realmente mostrar que a especificação por si só, por exemplo, ter um i9, o i9 12900H, que é um processador gamer, podemos dizer assim, um processador de alta performance, né? Dependendo da forma como for aplicada, ele não vai desempenhar tão bem. Então é importante você ver benchmarks e ver se realmente ele está desempenhando da forma como você deseja. Inclusive, a gente vê essa diferença de implementação no próprio Alienware e o Zephyrus. Ambos possuem o i7 12700H. No Zephyrus ele pega pontos altíssimos ali no multicore, o Alienware já fica um pouco abaixo, então a implementação muda bastante. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que tenha dado para passar algumas informações para vocês de acordo com os nossos testes nesse notebook aí que dificilmente teríamos acesso, né, ao i9 aqui no canal, então gostaria de agradecer muito a ASUS por ter fornecido esse note. E novamente, estamos criticando a performance dele, mas esse notebook tem muito mais para oferecer, principalmente questão de design, para produtividade, né, todos os recursos que ele tem. Então vou fazer ainda um outro vídeo falando um pouquinho mais sobre esses recursos que ele tem, porque realmente a performance não é exatamente o foco dele. E pessoal, não se esquece, deixa o seu gostei, isso apoia demais aqui o canal. VAP, pede aí da galera. Valeu, pessoal. O VAP volta aí no próximo vídeo de benchmark que a gente vai fazer semana que vem, fechou? Então é isso, até mais, valeu.